Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 56. Isaías, capítulo 56, versículo de número 7. Isaías 56, versículo 7. Já estamos no ar, filho? Já, né? Você que está nos acompanhando pela Coar TV, você vai ver aí o livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, os sacrifícios, as ofertas, os seus holocaustos, e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e quem é povo de Deus, diga glória a Deus. Vou ler pela segunda vez, eu quero que você repita, Isaías 56, e o versículo 7, essa parte aqui que fala dos sacrifícios, tá? Seus sacrifícios, dá para melhorar, hein? Seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Desocupe as tuas mãos, levanta para o alto e diz assim: o Senhor disse que a casa dele seria chamada casa de oração para todos os povos. Você crê nisso? Então aplaude e glorifica esse Deus. Glorifica, exalta o nome do Senhor. A tua palavra mais uma vez vai ser pregada, meu Deus, nesta casa de oração. Fala com cada povo que está aqui, com esse que está na distância. Enquanto o teu povo te aplaude e te glorifica, que o teu Espírito venha descendo, avivando, transformando e trazendo a resposta dos sacrifícios. Envia a tua palavra com poder e autoridade, em nome de Jesus. E você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Vai ser breve. Fala assim comigo: Deus, Ele não rejeita oração. Uma certa feita, Jesus ele foi à casa de oração, e naquela casa de oração, Jesus ele ficou muito chateado. E a gente vai encerrar essa campanha ministrando essa palavra. A 7ª casa que Jesus entrou foi na casa de Deus, foi em uma casa de oração. E quando Jesus entrou naquela casa, ele ficou altamente enfurecido. Ele pega umas mesas que tinham lá e ele quebra, ele arrebenta com tudo. Ele fica zangado. Jesus ele fica invocado. No português piauiense dizendo, ele estava invocado. Estava estressado. E você vai acompanhar comigo lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 21, você vai ver isso. Jesus quebrando a mesa, as mesas que estavam lá. Mateus capítulo 21, versículo de número 12. Ele entrou no templo, entrou na casa de oração. E ele entrando na casa de oração, ele quebrou as mesas que estavam lá. E já já você vai saber por quê.
Mateus capítulo 21, versículo 12. Quem achou, diga amém. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou os que vendiam e também os que compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que deixou Jesus chateado? O que foi que deixou Jesus zangado, ao ponto dele quebrar as mesas, destruir as cadeiras? O que foi que deixou Jesus, não vou dizer fora de si, mas deixou ele com essa ira de acabar com as cadeiras, de destruir? Uma coisa que ele não aceita dentro do templo: comércio. Isso tirou o sério. Satanás, quando estava lá nos céus, quando ele era Lúcifer, o anjo de luz, ele vai fazer comércio lá dentro, tão tal que Deus vai dizer que a queda de Satanás foi essa: olha, pela multiplicação do teu comércio, pela ganância, pela tua ambição, pecaste contra Deus. E o que é comércio, pastor? É lucro, é querer ganhar em cima de alguém ou em cima das pessoas. Por isso que nós somos aqui resistentes, até mesmo nessa nossa campanha da gratidão, nós somos resistentes vender coisas aqui dentro da igreja. Por isso que nós somos resistentes, porque Deus, ele não quer que nem compremos e nem vendemos nada aqui dentro. Mas como é que a gente vai conseguir as coisas? Ele quer que você seja fiel. Fala comigo: eu tenho que ser fiel. Não é para comprar nem vender, não é para fazer comércio, porque quando faz comércio dentro da casa de oração, Deus, ele fica revoltado, Jesus, ele fica indignado, e ele quebra as mesas, as cadeiras, e expulsam aqueles que querem comercializar dentro da casa de oração. E já para encerrar essa mensagem, nós vamos conhecer a história por completo. Só que Mateus, ele não vai contar com riquezas de detalhe. Quem vai contar com riquezas de detalhe é João. E eu quero que você vá comigo lá em João, capítulo de número 2, e o versículo de número 13. João vai contar com bastante detalhe. Você que está com a camisa da gratidão, você que está com a camisa do Salmo 23, deixa eu ver se a mãe tem. Tem não? Tem a casinha da Coá aí, não tem? Dentro da casinha da Coá tem um texto. Qual é a referência bíblica que tem? Você que está me acompanhando pela internet está vendo aí. Você consegue ver? Olha na sua camisa aí. Marcos 11. Você já teve a curiosidade de saber o que está escrito aí? Já você vai saber. Achou aí João capítulo 2, versículo 13. Evangelista João vai relatar por completo a história. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois. Olha só, hein? A oferta naquela época não era só em dinheiro. A moeda corrente eram bois, eram cabras, eram ovelhas, eram terras, eram denários. Esse era o poder de oferta. Mas muitas pessoas iam para a igreja sem preparar sua oferta em casa. E o culto a Deus começa quando você sai de casa. O culto a Deus não começa quando você entra aqui na igreja. Quem compreende, diga amém. O culto a Deus começa quando você sai de casa. Antes de vir para a igreja, você já tem que separar o seu santo dízimo, você já tem que separar a sua santa oferta e dizer:
isso aqui é o que eu vou apresentar ao meu Deus. Já sair de casa e já preparar, porque Deus, Ele não gosta quando você vem à casa dele de mãos vazias. Essa é a verdade. Ele vai dar uma ordenança assim: não chegueis a mim de mãos vazias. Tem que apresentar ao Senhor a sua fidelidade. E aí as pessoas iam para o templo e não preparavam os seus sacrifícios, não entregavam as suas ofertas, elas não separavam, não preparavam, não organizavam antes. Os cambistas, quando eles viam que as pessoas não preparavam suas ofertas em casas, eles começaram a comercializar dentro do templo. Porque quando iam ao sacerdote e que era pecado, o sacerdote ele ordenava que fosse sacrificado um boi, uma ovelha. Dependendo do sacrifício, os cambistas já tinham lá fora. O sacerdote dizia assim: olha, nós vamos para Deus perdoar seu pecado, a sua oferta de sacrifício tem que ser uma ovelha. Mas eu não preparei uma ovelha para o meu Senhor. Aí a pessoa lembrava: ah não, lá fora tem um cambista que vende ovelha. Então espera só um pouquinho, sacerdote, que eu vou ali fora comprar nas mãos do cambista uma ovelha para eu ofertar ao Senhor. Você acha que Deus se agradava dessas ofertas? Não, porque eram ofertas de última hora, eram ofertas que não foram preparadas antecipadamente. E aí, no versículo de número 13, versículo de número 14: e achou no templo, Jesus, os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis. Azorrague era um chicote com vários cordéis, com vários fios. Na sua ponta tinha ossos, e alguns desses ossos também eram encurvados, a mesmo que o Senhor Jesus sofreu quando bateram no seu corpo. Lembra que quando Jesus levou as chicotadas, foi desse material, que batiam no corpo de Jesus, aqueles ossos entravam e quando puxavam arrancava a sua pele. Esse foi o sofrimento dele. Mas ele pegou o chicote e não bateu nos que vendiam. Ele não fez isso. Ele não bateu nas pessoas que estavam lá. Muito pelo contrário. A surra foram nas mesas, foram nas cadeiras. E lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. Eu não aceito a casa do meu pai ser feito casa de vendas. Fala assim comigo: dentro da casa de Deus não é para vender e não é para comprar, é para adorar, é para servir, é para ser fiel. Não sou eu que estou dizendo, não, é Jesus que está falando isso. Às vezes as pessoas não entendem porque que o pastor não quer que venda aqui dentro. Lembra que eu entreguei uma rifa e falei: vai vender lá fora, hein? Porque eu não quero pegar uma chicotada de Jesus, não. Você quer pegar uma chicotada de Jesus? Eu não quero. Você quer? Quer, filha, pegar uma chicotada? Quer pegar uma chicotada? De Jesus logo? Eu não quero. Por isso que eu não quero que tenha, não vendo nada aqui dentro. Se fosse para vender, a nossa arrecadação seria o dobro. Imagina, todo culto botasse uma coisa aqui para vender. Seria o dobro do que a gente tem. Mas Jesus, ele não permite. Fala: a casa do meu Deus não é casa de venda. Aí os discípulos, quando viram aquilo, os discípulos disseram assim, lembraram, versículo 17:
E os seus discípulos lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me consome. Agora, para poder encerrar, dando continuidade nessa história, nós vamos ver para o que está escrito aí dentro dessa logomarca da casa, da casa de oração, que é Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 17. É a mesma história, só que a gente tem que dar uma passeada na Bíblia, porque ela não está contada completamente em um único evangelho. Jesus, ele olhou e ele estava ensinando ao povo, dizendo assim, dentro da logomarca da Coá está escrito isso, Marcos 11, 17. Jesus, ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de que, igreja viva? Casa de oração. Jesus está dizendo isso, meu filho. Ele estava ensinando. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. Mas ele vai dizer: mas vós tendes feito covil de ladrões. A minha casa, ela é chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo ela de covil de ladrões. E dentro da logomarca da Coá tem Marcos 11, 17, que é para não só a mim, não só eu, mas para que os obreiros e você saiba, todas as vezes que eu olho para essa casinha, eu lembro. Vou confessar para você, a vontade de vender é grande, de comprar livro para você comprar. Se eu tivesse comprado Bíblia num canal que eu conheço, que eu tenho, que as Bíblias saem bem baratinhas, e eu fosse vender aqui dentro da igreja a Bíblia, já tinha metade do que falta para poder a gente pagar o terreno. Já tinha, porque as pessoas gostam de comprar. Imagina se eu chegasse aqui: olha gente, vamos comprar essa Bíblia para ajudar, R$30 nessa Bíblia, levanta a mão quem compraria. Está vendo? Lógico que comprava. Cara do jeito que está a Bíblia, não é? Eu confesso para você que eu já pensei nisso. Mas graças a Deus que há mais de 4 anos atrás, quando eu estava desenhando essa casinha, veio na minha mente Marcos 11, 17, que é para eu sempre lembrar que a casa do Senhor é casa de oração e não é casa de ladrões, é casa dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui? Essa casa é a casa de teu Pai, casa de oração. Por isso que Ele te trouxe para esse lugar. Por isso que nós não vendemos. Vontade, Carlos Júnior, é muita de vender. Oh, como tenho vontade. Mas graças a Deus que eu tenho que lembrar: se eu fizer essa casa em casa de venda, tome-lhe chicotada no pastor e em você, viu? E aí por quê? Porque a casa que vende, as orações são rejeitadas. A igreja que faz o comércio de venda, as orações não sobem até os céus. Não sobem. A igreja pode até ter o dinheiro, irmã Francisca, porque está vendendo, mas as orações são rejeitadas por Deus, porque Deus não aceita a oração de um templo que foi transformado covil de ladrões e salteadores. Nós não temos o dinheiro, mas as orações que são feitas neste lugar atravessam esse teto de zinco, atravessa o primeiro céu, o segundo céu e chega até o trono de Deus, porque Deus, Ele não rejeita a oração que é feita neste lugar,
porque temos preservado o templo do Senhor, porque temos preservado o altar do Senhor, porque temos preservado o nome do Senhor, porque temos preservado a obra do Senhor. Não sobe neste altar pregador de fora, não sobe neste altar cantor de fora, só sobe neste altar quem tem vida com Deus. É por isso que você não vê cantores de fora aqui. A pessoa pode cantar ruim, que nem eu. Cadê o evangelista Wene? E o evangelista Wene? Porque pensa num cabra que canta ruim. Não é, meu filho? Infelizmente, nós dois não somos cantora como a Rita. Não é? Que já gravou até CD. Não somos cantores que nem a evangelista Mariana, meu Deus, que quando vai cantar, Deus vai fazer. Como é? Canta aí. Fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa pra você na terra. Você tá vendo? A gente não canta. Mas graças a Deus que os olhos do Senhor não estão procurando os verdadeiros cantores, mas estão procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu podia chamar pessoas de fora para vir cantar aqui. Aqui tem até uma bilheteria ali, não tem? Dava para comprar o... Oxe, vamos trazer quem? Aquela menina do celular que está famosa, como é o nome dela? Vitória. Antes de ser o iPhone 11, tem que ser o iPhone 10, sei lá como é que é essa história. Está famosa aí no TikTok, né? 12 mil reais ela cobra para vir pregar na igreja. 12 mil reais. É o valorzinho que ela cobra porque... 12 mil para a igreja do pastor que é famoso, porque vai fazer divulgação para o nome dela. Para a igreja pequena como a nossa, 15 mil reais. É o valor que ela cobra, tá? Aí ela chega, mas você valia a pena, porque pagava 15 mil, abria a bilheteria, a gente lotava de gente pagando aqui e lucrava mais. Mas só que tem uma coisa, o Senhor Jesus disse: a minha casa é chamada casa de oração, não é chamado de casa de vendas, é casa de oração. Por isso que você não vê eu dando oportunidade para pastores vir pregar aqui, porque nós temos zelo com esse altar. Eu não sei o que é que o cara faz lá fora, eu vou colocar ele em cima do altar da casa de oração. Não, nós temos zelo pelo altar, nós temos zelo por esse templo, nós temos zelo por essa igreja, porque as orações que são feitas aqui, Deus ele não rejeita. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. Você que está me acompanhando pela internet, vai ficar mais um pouquinho. Vou me despedir de você agora não, tá? Você vai ficar mais um pouquinho aí. Fala assim comigo: na casa de oração, Deus não rejeita oração. Feche os teus olhos, por favor. Coloque as mãos sobre o teu coração. E eu quero que você entenda isso. Nós fazemos o que é mais difícil, sim. Nós fazemos da forma mais complicada, sim. E muitas vezes parece até ser coisa chata, mas nós temos zelo com o altar. Jesus ele não vai entrar nessa igreja e vai expulsar nós daqui porque nós não fazemos comércio aqui dentro. Deus ele não rejeita a oração, em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua
declarar com bastante fé. Então louve, Simplesmente louve. tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Profetiza, profetiza, profetiza. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. erga suas mãos, sua bênção, Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você pode declarar. Oh, glória. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. ele está trabalhando a teu favor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de ver. Para encerrar, igreja viva, diga! Então louve, simplesmente louve, Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. profetiza, profetiza. Deus vai na frente, abrindo o caminho, Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, De noite ou de dia, erga suas mãos, estende as mãos para essa pessoa e profetiza nela, diga com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, exalte ao Senhor, muito louvor, adore ao Senhor, muito louvor, glorifica ao Senhor, muito louvor, aplauda ao Senhor, muito louvor. oh glória! É por isso que você tem que ser esse servo e essa serva que adora a Deus, porque na hora que você louva, o teu louvor invade os céus. Você que está me acompanhando pela internet, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te esperamos aqui a qualquer dia. Tchau, tchau. E você que está aqui, nós já oramos, nós já buscamos, nós já engrandecemos ao nome do Senhor. E saiba, o encerramento dessa campanha encerra essa campanha às 7 casas que Jesus entrou. E aprenda com cada uma das mensagens que nós ministramos, principalmente com essa hoje. Nós não devemos profanar. O que é profanar, pastor? É esculhambar, é bagunçar com o templo. O templo é um lugar sagrado, é um lugar santo. A partir do momento que você entra por aqui, aqui não é lugar para brincadeira. Até para as crianças a gente está ensinando isso, é ou não é? Falei com os obreiros, não é para deixar mais nenhuma criança correr dentro da igreja, não é para deixar